Apesar de possuir credenciais históricas ricas e autenticidade, a Bíblia Etíope permanece em grande parte não reconhecida e desconsiderada dentro do cânone de textos sagrados. Surpreendentemente, a maioria das pessoas, mesmo aquelas que compartilham a mesma fé, não está familiarizada com sua existência. Isso destaca o quanto os esforços foram feitos para desacreditar e ocultar a Bíblia Etíope. Surge então a questão: por que esse texto notável foi marginalizado? Para responder a essa pergunta, é necessário entender um pouco da história. A Bíblia, como conhecemos hoje, está longe de sua forma original. Ao longo do tempo, inúmeras versões de textos bíblicos se fundiram, acompanhadas de interpretações e entendimentos variados. Inicialmente escritos em hebraico, os textos bíblicos passaram por sua primeira grande tradução para o latim, feita por São Jerônimo, por volta de 400 d.C., resultando no que conhecemos hoje como a Vulgata, a versão latina predominante da Bíblia. Esta versão compreendia 27 livros do Novo Testamento e 39 livros do Antigo Testamento, coletivamente chamados de Bíblia Hebraica. Durante o primeiro século, muitos escritos detalhando a vida e os ensinamentos de Jesus surgiram. Infelizmente, muitos desses relatos eram fictícios, uma espécie de fanfic retratando a narrativa de Jesus sem meios de verificação imediata dos fatos. Essas narrativas espúrias ganharam ampla aceitação entre o público, ilustrando os desafios enfrentados pelos primeiros líderes cristãos. Em resposta, reuniões cruciais como o Concílio de Nicéia em 325 d.C. e o Primeiro Concílio de Constantinopla em 381 d.C. foram convocados para discernir quais textos deveriam ser incorporados ao cânon do Novo Testamento. Eles estabeleceram critérios para determinar quais livros eram considerados escrituras. O livro tinha que ser escrito por um dos seguidores de Jesus ou alguém que testemunhou diretamente seus ensinamentos, escrito no primeiro século e alinhado com a mensagem geral da Bíblia. Com o passar do tempo, a Bíblia Sagrada passou por mudanças significativas, com uma transformação fundamental ocorrendo durante o reinado do rei Jaime V. Apesar da existência da Vulgata por 500 anos, havia uma infinidade de versões e relatos da Bíblia, causando preocupação ao monarca reinante. Na década de 1600, o rei buscou uma versão da Bíblia que resolvesse disputas religiosas e reforçasse sua autoridade, motivado por solicitações de vários padres que acreditavam que as traduções existentes eram falhas. Para abordar essa questão, o rei Jaime reuniu 47 especialistas divididos em 6 grupos, cada um designado para examinar seções específicas da Bíblia ao longo de um período de 7 anos. Esses estudiosos seguiram diretrizes rigorosas para evitar preconceitos, empregando várias ferramentas para garantir uma interpretação precisa das línguas originais. Ao revisar as obras dos especialistas e observar sua consistência, apesar da separação geográfica, o rei e o clero aprovaram a tradução resultante, atribuindo o acordo à orientação divina. Em 1611, a Bíblia King James foi publicada, beneficiando-se dos avanços da impressão, tornando-se uma das versões bíblicas mais amplamente acessíveis. As revisões feitas durante a criação da Bíblia do rei Jaime, juntamente com a tradução original da Vulgata de São Jerônimo, levaram à exclusão de certos livros encontrados na maioria das Bíblias cristãs modernas. No entanto, a Bíblia Etíope retém todas as escrituras. Após explorarmos essa visão geral da evolução da Bíblia, podemos agora entender por que a Bíblia Etíope enfrentou rejeição. Embora várias razões contribuam para sua falta de aceitação, um fator principal é a inclusão de livros adicionais conhecidos como textos pseudepígrafos, atribuídos falsamente a autores ou figuras do passado. A maioria das tradições cristãs considera esses textos não canônicos, devido a dúvidas sobre sua inspiração divina. Esses livros rejeitados foram identificados por escribas e teólogos contemporâneos como desprovidos de inspiração divina, frequentemente escritos com intenções duvidosas. Para ilustrar, considere se alguém publicasse hoje um livro alegando que Kobe Bryant não era um atleta talentoso. O livro seria ridicularizado, condenado. No entanto, ao longo dos séculos, essas narrativas falsas podem se enraizar nas crenças da sociedade. Consequentemente, esses textos questionáveis foram excluídos para evitar a disseminação de informações enganosas. Além disso, até mesmo a Bíblia Etíope apresenta 2 cânones distintos: as versões mais ampla e mais restrita.
Antes de nos aprofundarmos nesse tópico, deixe-me primeiro explicar o que significa cânone. Um cânone é uma regra ou critério amplamente aceito usado para julgamento. Por exemplo, é considerado padrão para um telefone ter uma tela, um país ter um presidente e para este canal ter mais assinantes. O renomado cânone da Bíblia Etíope consiste em 81 livros. Esta versão popular inclui textos como Enoque, os Jubileus, 3 livros de Macabeus, a Epístola de Clemente, 4 livros de Macabis e muitos outros. Este cânone é o foco principal do vídeo e é bastante conhecido. Por outro lado, o cânone mais restrito foi supervisionado pelo imperador Haile Selassie, que afirmou que esta versão representava a Bíblia etíope oficial e finalizada. Infelizmente, não posso elaborar mais devido a potenciais controvérsias e mal-entendido. Encorajo você a conduzir sua própria pesquisa sobre o imperador Haile Selassie para descobrir a verdade. O cânone mais restrito omite certas escrituras encontradas na versão mais ampla, contendo apenas 72 livros, enquanto o cânone mais amplo abrange tudo no cânone mais restrito. Notavelmente, o cânone mais amplo não foi reimpresso desde o início do século XX, indicando controvérsias existentes até mesmo dentro da Bíblia etíope. Estudar o cânone etíope fornece insights sobre como a Bíblia evoluiu ao longo do tempo, ao contrário da crença comum de que a Bíblia é um texto singular. Ela é, na verdade, uma compilação de escritos e experiências que abrangem muitos anos. Essa diversidade levou diferentes grupos religiosos, incluindo aqueles considerados ortodoxos ou aceitos, a incluir ou excluir vários textos com base em perspectivas teológicas e pessoais. Por exemplo, a Bíblia que reconhecemos hoje foi predominantemente compilada nos séculos IV e IV. Naquela época, o cristianismo na Etiópia já havia começado a divergir de suas contrapartes europeias e mediterrâneas, uma tendência que persiste até hoje. A Bíblia etíope compartilha muitas semelhanças com as Bíblias católica e ortodoxa, embora contenha alguns livros adicionais do Antigo Testamento. Esses livros extras provavelmente foram escritos nos últimos séculos antes de Cristo, situando-se no final da era do Antigo Testamento, mas antes do início do Novo Testamento. Alguns livros suplementares foram anexados ao final do Novo Testamento, com foco especial na história e estrutura da Igreja etíope. Outra razão para a relutância em abraçar a Bíblia etíope pode ser a língua em que foi composta. A Bíblia etíope foi originalmente escrita em Ge'ez, representando um desafio para os não-falantes acessarem seu conteúdo. Além disso, a escassez de traduções e os costumes únicos associados à Bíblia etíope contribuíram para seu relativo anonimato. Além da Etiópia, uma explicação mais controversa está na política durante os primeiros dias do cristianismo. O poder e a política tiveram precedência sobre o desenvolvimento espiritual para os imperadores romanos. Os pergaminhos que não se alinhavam com sua narrativa preferida foram omitidos. Na verdade, o bispo de Roma ordenou que os padres destruíssem os pergaminhos que não estavam de acordo com a Bíblia. No entanto, os padres mostraram engenhosidade ao esconder muitos desses pergaminhos em cavernas perto do Mar Morto. Eles foram descobertos mais tarde, na década de 1940, revelando as disparidades entre as várias versões da Bíblia, onde uma é percebida como completa, enquanto a outra é considerada aceitável pelo julgamento humano. Nos últimos tempos, o crescente interesse pela Bíblia etíope levou indivíduos a explorar suas qualidades únicas e descobrir suas verdades subjacentes. As igrejas etíopes têm se esforçado para melhorar a acessibilidade, traduzindo o texto para mais idiomas, conduzindo pesquisas acadêmicas sobre seu conteúdo. Pessoalmente, acho notável que esta Bíblia tenha perdurado por tanto tempo, especialmente considerando os desafios que a Etiópia enfrentou, incluindo ataques de muçulmanos e da Itália, e a destruição causada por um incêndio que envolveu a igreja que abrigava o mosteiro na década de 1930. A sobrevivência em meio a tais adversidades apenas aprofunda o mistério que cerca este texto antigo. Exploramos a cativante saga da Bíblia etíope, um tesouro de textos antigos com uma rica história que remonta a milênios. Apesar de sua autenticidade notável e composição única, essa coleção permanece amplamente desconhecida nas tradições cristãs mais amplas. À medida que continuamos a descobrir essas joias escondidas na história bíblica, convidamos você a fazer parte de nossa jornada. Lembre-se de se inscrever no canal para mais narrativas esclarecedoras. Clique no botão curtir se você gostou deste vídeo
Deixe um comentário com suas ideias e compartilhe este conteúdo com sua família e amigos do grupo da igreja. Juntos, vamos descobrir os mistérios e revelações da herança diversificada da Bíblia. Obrigado por se juntar a nós.